Nós vivemos numa sociedade padronizada. E qualquer iniciativa, qualquer tentativa de sair do padrão, onde grande parte das pessoas são catequizadas a seguirem esse padrão, ela nunca é uma iniciativa que vai ser bem vista ou muitas vezes apoiada por muitas pessoas. Justamente porque qualquer iniciativa que saia de um determinado padrão, ela é vista com certa estranheza, muitas vezes como muito boa para ser verdade, e por aí vai. No fundo, a pessoa ela entra no ensino fundamental, ela passa ali a primeira, segunda, terceira, quarta série, depois a quinta, sexta, sétima, oitava, depois o ensino médio. São praticamente 11 anos para que depois ela vá para uma universidade, em seguida ela arrume um estágio, ela tem um emprego e ela eventualmente compra um apartamento, uma casa financiada por 30 anos, onde ela vai passar o resto da vida naquele bairro, naquele local, onde ela cria raízes, e elas entendem que a vida é simplesmente isso. No entanto, o sistema todo ele conduz apenas para essa alternativa. E na realidade, não existe apenas essa alternativa. Não é? Uma pessoa, um jovem, ele pode ser um músico, e ter um músico de sucesso, e ser realizado como músico. Ele pode ser artista, um artista plástico. Ele pode ser um bailarino. Ele pode ser um sacerdote. Ele pode ser um político. Ele pode ser um atleta. Ele pode ser um empreendedor. Não é? Ou seja, as alternativas dentro da sociedade são muitas. No entanto, qualquer iniciativa individual que saia desse modelo padronizado, ele vai ser, num primeiro momento, muito questionado. Não é? Muito questionado. Existe uma fase na vida de um empreendedor que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade. As pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma grande credibilidade. Então, essa iniciativa de sair do padrão, ela vai ser sempre criticada. Ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota. Mas o que acontece depois que vem os resultados? Esse mesmo cara desestruturado, esse mesmo cara, essa mesma pessoa criticada, essa mesma pessoa que foi vítima de bullying, de chacota, essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas, os parabéns, e aquelas mesmas pessoas que criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário, de gênio, o cara. No fundo, essa mesma sociedade que é padronizada é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia. Porque no fundo as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem, pela quantidade de dígitos que ela representa. No fundo ela vai ser valorizada pela tag dela, pela etiqueta dela, pelo patrimônio que ela representa. Isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos. É importante entender que é desse jeito que funciona, é dessa maneira que é. Você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado, se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada, que não está recebendo eventualmente algum apoio. Não é? É desse jeito que funciona. Quando nós entendemos que é dessa forma que funciona, é dessa maneira que o jogo funciona na sociedade, nós temos um projeto em mente, nós temos um propósito em mente. Entender que é desse jeito que funciona, entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta, te dá força para atravessar o momento do início, quando você ainda não conquistou a sua credibilidade. Só que no dia que você vencer e que todo mundo puxar o seu saco, e que no dia em que as pessoas passarem a te dar valor, não é que o teu valor aumentou. O meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado. Então o meu valor é o mesmo. O teu valor hoje é exatamente o mesmo do que o dia que você conquistar alguma notoriedade. A diferença é que a sociedade vai perceber o seu valor
de uma outra maneira. Então o segredo é você não se iludir com o que a sociedade hipócrita pensa a seu respeito. Nem quando você está em baixa e nem quando você está em alta. Quando você está em baixa, você não é esse cara desqualificado, ou esse cara desprezível, ou esse favelado da periferia, ou essa pessoa que ainda não conquistou nada. Isso não é verdade. Da mesma maneira que não é verdade que se um dia você conquista a sua notoriedade, você é o cara. Você também não é o cara. Muita gente não consegue conviver ainda com esse período em que ainda não conquistou a sua credibilidade. E muita gente, quando conquista o primeiro sucesso na vida, o cara já se sente que é o cara. O cara já se sente a última Coca-Cola do deserto. E aí, ele se perde. Muita gente se perde na hora que tem o primeiro sucesso e depois não consegue avançar. Eu vou começar dizendo aos amigos que eu descobri que toda pessoa que venceu na vida, primeiro ele passou pelo abismo do fracasso. Olha só que curioso. Parece que para a pessoa poder chegar no céu, ela precisa primeiro passar pelo inferno. Então talvez alguns de vocês já passaram pelo abismo do fracasso. Talvez alguns estão saindo desse abismo. E talvez alguns de vocês estão lá no fundo do abismo. Então não importa onde você esteja no momento. O mais importante é onde você está indo. Porque muito mais importante que o seu passado é o seu presente e o seu futuro. Não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante. Muito mais importante que o seu momento presente e o passado é para onde você está indo. É o seu futuro, é daqui para frente. E para manter sempre o conceito que nós estamos no momento de vida certo, num processo de transformação. O mundo é cheio de oportunidades, cheio de ideias e de conceitos. Mas quantas ideias nós precisamos aproveitar? Apenas uma. E sabe por que às vezes a gente não descobre a oportunidade, gente? Porque ela aparece na nossa frente disfarçada. E sabe como é que a oportunidade aparece disfarçada na frente do homem e da mulher? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. Zere o seu passado. Será que no seu passado e no meu nós cometemos erros, enganos, equívocos, tomamos decisões erradas? Será que alguém nos causou um grande prejuízo, tirou vantagem da gente, nos ofendeu, nos magoou, se aproveitou da gente? Será que apenas a lembrança, a recordação daquela situação já gera um mal-estar, uma angústia, uma aflição, um sentimento terrível dentro da gente? Será que passamos por situações assim? Com certeza passamos. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há 5 anos, 10 anos, 15 anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. E sabe o que eu descobri, gente? Não importa quanto você sofra com a situação do passado, nada nós podemos fazer para mudar aquele passado. Então não precisamos sofrer por ele. Sabe por que não, gente? Porque o passado já passou. Nós podemos somente mudar o nosso presente e, o mais importante, o nosso futuro. Aumente a sua autoestima. Sucesso e autoestima tem tudo a ver. Sabe por quê? Infelizmente, a maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É. E tem 2 razões porque a nossa população é pobre. Uma eu vou explicar agora e a outra eu vou explicar lá na frente.
Você sabia que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, gente? Vão morrer pobres, porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. Aquele que vence, independentemente da circunstância que ele está hoje, ele é capaz de se projetar, se visualizar num novo momento de vida. E ele paga o preço, seja qual o preço for, até conquistar aquele ponto que ele deseja alcançar. E quando eu falo em pagar o preço, não somente em termos de esforço próprio, mas acima de tudo em termos de conhecimento. Porque o dinheiro, você pode até perder o teu dinheiro, mas o conhecimento e a experiência você nunca vai perder. Busque a sua origem divina. Sabe o que eu descobri? Todas as pessoas que venceram financeiramente no seu empreendimento e tiveram sucesso permanente, eles tiveram uma conexão com uma força superior maior do que a si mesmos. Eu acho que todas as pessoas que vencem, elas querem perpetuar o seu sucesso. E eu descobri que quem leva uma vida de fé, ela tem mais perseverança, mais persistência, ela tem mais capacidade mental, tem mais capacidade de organização, tem mais capacidade de disciplina, tem mais capacidade de relacionar-se com as pessoas. Já as pessoas que não têm uma vida de fé, facilmente se entregam nos primeiros obstáculos. Então, até mesmo por uma questão de sabedoria, inteligência, de bom raciocínio, a pessoa tem que ter a humildade de buscar essa inspiração de uma fonte maior, que é Deus. Eu gosto muito desse versículo da Bíblia que diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Meu irmão, a vida vai jogar vocês no chão. Se já não jogou, vai jogar. E o que vai diferenciar vocês é a capacidade que vocês têm de levantar todas as vezes que a vida te jogar no chão. Essa é a diferença. Se levantar todas as vezes que a vida te jogar no chão. Todo ser humano pode chegar a qualquer lugar, inclusive a lugar algum, única e exclusivamente baseado em suas escolhas. As suas escolhas vai definir quem será você. E tudo, eu disse tudo que acontecer na sua vida, ou tudo que deixar de acontecer na sua vida, foi único e exclusivamente baseado em suas escolhas. Quando eu entendi que a vida é uma moeda de dois lados, um lado é a solução e outro lado é o problema. E meu irmão, se você não é parte da solução, automaticamente você é o problema. Eu notei que eu estava andando com pardais. Eu era o cara para fazer o que eu fazia, mas tinha muita gente me sugando literalmente. Eu notei que eu precisava desapegar daquelas pessoas, daquelas coisas, para eu conseguir seguir. Deixei para trás todas aquelas pessoas que até naquele dia eu chamava de amigo, porque amigo tem que ser você. E quando você é seu amigo, você vai identificar quem verdadeiramente é seu amigo. Eu nunca acreditei nos nãos que me deram. Eu nunca parei para lamentar uma situação, porque eu sabia que independente de qual seja a situação, se o meu pulso estivesse pulsando, eu ia superar aquela situação e iria seguir em frente. Nunca vai me interessar o não que eles me deram. E você sabe quando que você começa a perceber que você se transformou? No momento em que a sua transformação conseguir transformar o outro. Se a sua transformação, se a sua mudança não motivar ninguém a se transformar, você precisa voltar para o laboratório. Você ainda não se transformou. Agora, a partir do momento que a sua mudança começar a impactar o mundo à sua volta, a partir do momento que a sua mudança causar arrepio nas pessoas, a partir do momento que a sua mudança fizer com que todas as pessoas olhem para a sua direção, para entender como você mudou, para
entender o seu percurso, aí sim você está se transformando. Porque transformação não tem nada a ver com bem. Transformação não tem nada a ver com conta bancária. Transformação não tem nada a ver com cor de pele, opção sexual, religião. Transformação não tem nada a ver com nascer lá no cantinho do país ou no principal polo desse país, que é São Paulo. Transformação tem a ver com querer se transformar, independente de onde esteja, independente de qual seja o lugar, independente de qual seja a idade. Transforme-se e as coisas começarão a se transformar ao seu redor. Sem objetivo, nós não temos onde chegar. E quanto mais longe você jogar o seu objetivo, mais chance de você chegar perto dele, ou pelo menos perto do sucesso. Pense grande. Onde eu estou? Então, o diagnóstico da minha situação. Para chegar onde eu quero chegar, de onde eu estou partindo? Quais são as condições que eu reúno hoje para poder chegar em algum lugar amanhã? Eu estou indo na direção correta? Então eu tenho que estabelecer metas. Porque se eu partir na direção errada, a minha chance de me quebrar lá na frente é muito maior. Determinação e competitividade. Dar o melhor de si mesmo em tudo e ser extremamente determinado. Você nunca pode desistir. E os percalços e as dificuldades surgem quando a gente menos espera. Eu odeio aquele cara que chega e fala: eu jogo para competir. O importante é competir. Isso é discurso de perdedor. Ninguém tem que jogar para competir. Tem que jogar para ganhar. E você tem que dizer sempre a verdade. É muito importante que a verdade seja a tônica das relações. Palavras, às vezes, elas podem soar de acordo com a disposição do ouvinte e não com a intenção de quem fala. O peso das palavras, a gente tem que medir. O peso da minha palavra quando eu falo com o filho, por exemplo, ou quando eu falo com a minha mulher, é diferente do que eu falo com o meu funcionário? Absolutamente não. Eu tenho que entender, claro, que para cada um deles eu represento uma coisa diferente. Mas eu tenho que saber que eu tenho um peso específico importante. Às vezes uma palavra mais pesada pode destruir uma pessoa, às vezes um elogio pode fazer com que ela se anime e se consagre lá na frente. Uma frase ótima que eu adoro, que há dois tipos de pessoa no mundo: os realistas e os sonhadores. Os realistas são aqueles que estão indo, sabem onde estão indo. Os sonhadores já estiveram lá, pelo menos no seu sonho e na sua imaginação. Eu adoro essa frase, que no mundo dos negócios você tem muito mais chance de sucesso se você errar de vez em quando do que você se acertar sempre. Primeiro que ninguém acerta sempre, e o erro te faz crescer tanto que você vai ter muito mais chance lá na frente. Se eu tivesse só acertado, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. É irônico, mas é verdade. Tem que errar muito, bater a cabeça na parede para aprender. A melhor forma de aprender é através do erro, não através do acerto. Então, inovação sempre implica numa pequena indisciplina. Ser inovador é sempre buscar aquilo que no outro não pensou, é se atualizar constantemente. Temos que crescer junto com o mundo. Resista ao lugar comum. Resist the usual. Pensa fora da caixa. Pensa em alguma coisa que ninguém pensou ainda. São 6 bilhões de pessoas que têm capacidade de pensar no mundo. Pensem fora da caixa, tentem sair desse lugar comum o tempo todo. Não é fácil, você não vai conseguir isso o tempo todo. Mas se tiver dentro de você esse espírito, com certeza, em momentos importantes da vida, você vai conseguir romper o estado atual de coisas. Não se acomode, mesmo que estiver indo bem. Pense que você podia estar fazendo alguma coisa diferente. Um filósofo chinês dizia que grandes realizações só são possíveis quando se presta devida atenção aos pequenos começos. As relações pessoais, eu adoro traçar paralelos, acabam porque as pessoas não cuidam dos pequenos detalhes. O sucesso pessoal é só a felicidade. Não tem outra coisa no sucesso pessoal do que a felicidade. E a felicidade é o grande lucro da nossa vida. E é o único compromisso, como eu já disse, que a gente tem que ter na vida, é com a felicidade. Só empresas lucrativas têm sucesso, isso é verdade. Mas só pessoas apaixonadas têm inspiração. Não conheço nenhuma pessoa que tenha inspiração para fazer alguma coisa se ela não tiver paixão. Todo mundo tenta ser profissional, mas eu queria que vocês fossem mais amadores. Na verdade, sejam amador antes de ser um profissional. Mas no outro sentido, só é um verdadeiro empreendedor aquele que ama o que faz. Então amador no sentido de amar. E uma frase que fica muito boa, e me arrepia quando eu vejo ela, já estou arrepiado. A felicidade é uma viagem, não um destino. Vamos ser felizes durante. E só dá para ser feliz durante quando você ama o que você está fazendo, quando você tem gente em volta que ama o que está fazendo, quando vocês formam uma equipe imbatível de pessoas em busca de sonhos e ideais, mas motivadíssimos por essa história de amar as pessoas e as coisas que estão em volta de vocês.
Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental. Todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. E não precisa necessariamente de ter um analista. Isso pode ser feito sozinho. Tá? As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco, quem é que nós somos? Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que... Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa e não com a outra? O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com que você se relaciona. Isso é extremamente importante. O autoconhecimento nos ajuda também a lidar com o estresse. O estresse existe e uma vida sem estresse seria extremamente enfadonha, seria extremamente boring, não seria uma vida agitada. O estresse existe, mas ele tem que ser colocado a nosso favor e tem que ser administrado. É muito importante nós sabermos administrar o estresse. Como é que se administra o estresse? Parece complicado, mas é muito simples. Vamos combinar com nós mesmos. Dizer o seguinte: eu só vou me estressar com aquilo que foi importante. Com aquilo que é importante, para mim, eu posso me estressar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, vamos definir o que é importante na vida. Vamos comprar um caderno de 100 páginas e vamos começar a escrever as coisas importantes. Vocês vão escrever 2, 3, 4 linhas no máximo. Para mim, as coisas importantes na vida sou eu mesmo, a minha saúde, eu estar centrado e a minha família. Se estiver bem, o resto é o resto. Vocês podem dizer, mas tem uma série de coisas, o trabalho, os esportes, tudo aquilo. É a vida. Nós temos que saber lidar com ela. E ter uma consciência muito clara que nós só devemos nos estressar, nós devemos somente, de repente, sair do nosso eixo com as coisas que são importantes. Para mim, o importante sou eu mesmo, a minha saúde e a minha família. Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Poxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Mas a preparação é a base de tudo. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que para tudo que eles queiram fazer, existe um pilar sem o qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar. O mais dom que ele tem, se preparar, se preparar. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, a atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles desenvolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, dão um senso de alegria, de felicidade, accomplishment, conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. A motivação, ela tem 2 pilares fundamentais. Necessidade. Eu preciso, eu vou correr atrás. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade ou paixão. Disciplina é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. Se você não for capaz de executar com excelência as pequenas atribuições do seu dia, o que será das grandes? E o que o americano chama de senso de accomplishment, de conquista. Quando você vai, estabelece a sua agenda de amanhã. Eu vou começar a fazer um exercício físico amanhã de manhã. Mas eu acordo aquela preguiça. Não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Aí toca lá o despertador, você dá aquela soneca, o que é que seja, se é dia. Já começa o dia do tipo, falhei na primeira. Não tiquei, falhei. Vai dando aquela coisa meio de frustração. E tem uma outra coisa importante, na minha opinião, que é a humildade. Humildade é entender que não existem pessoas especiais. Entender que o erro faz parte do processo.
Perder não é fracassar. Porque nós rotulamos muito o erro como fracasso. Errar não é fracassar. Quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. Mas nós temos que no dia seguinte levantar e fazer de novo. Nos preparar, estudar e nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer. Cara, brasileiro é muito bom. O que eu acho que atrapalha o brasileiro? Que atrapalha o ser humano, não necessariamente o brasileiro, mas as pessoas, as crenças, naquilo que você acredita. Quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que o pobre é mais difícil, para o negro é mais difícil. Ser negro é um privilégio. E eu aprendi ali uma coisa que todos nós podemos fazer, independente da sua condição social, em vez de você lamentar, em vez de você achar que está difícil, em vez de você terceirizar, achar que alguém é culpado pela sua situação. Cara, tenha gratidão. Independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Você tem que aprender a fazer escolha logo cedo. Você pode. Não lamente, não terceirize, não ache que alguém é culpado pela sua situação. A culpa é sua, você nasceu, porra. Então por que você nasceu? Você nasceu, a responsabilidade é sua. Gente, quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele, encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Você é um gerador nato de problema assim que nasce. O que significa que quando você entende, assume a responsabilidade que o problema é seu, que a situação é sua, que o país é seu, que os semelhantes são seus, que os brasileiros é você. Então não fale mal de você mesmo, não fale mal do brasileiro, não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Assuma a responsabilidade e vai fazer. Ganhar dinheiro não é um problema. Ganhar dinheiro é a coisa mais simples do mundo. E quando você não tiver dinheiro, agradeça. Se o problema for só dinheiro, é a única coisa, é o único bem, é a única coisa que tem valor, que é substituível, é o dinheiro. Quais são os seus valores? Quais são os seus outros valores? Meus outros valores são família, pessoas, relacionamento, convivência, ser feliz, ter fé, ter espiritualidade, tem credibilidade. Gente, tem tantos valores que você vai perceber que quando você não tem dinheiro, falta um só da lista de valores. E ele fica na ponta da pirâmide. A base são os outros valores que dão sustentação para a pirâmide. Você precisa acreditar. E você precisa fazer escolha. Você precisa definir quais são os seus valores. Onde é que você está? Onde é que você quer chegar? Copia. O universo tem tudo pronto. Você tem a opção de fazer escolha. Copia aquilo que está funcionando. Você está num país fantástico, que 80% é positivo, 80% dá certo, 80% funciona full time. Ninguém para de comer, de beber, de vestir, de dormir, então a economia continua. As pessoas falam de crise, que crise porra nenhuma. 80% do Brasil dá certo, 20% é o que você vê na mídia. Deixa a mídia, isso você não vai poder mudar. Faça parte dos 80% que dá certo, olha para cima. Ah, você tem um problema em algum lugar que é da área política? Tá bom, na hora certa você participa, se envolva, se comprometa, faça mudanças, faça escolhas. Só depende de você. Você quer empreender? Vai empreender. Você é funcionário público, está no CNPJ de alguém? Empreender é coisa de dentro para fora. Vai fazer você. Vai fazer entendendo que é para você. Se está dentro de um banheiro, está dentro de um quarto fechado, empreenda lá. Tem atitudes que é o que você gostaria, o que é que você acredita. Tenha a melhor atitude quando ninguém está vendo. Empreenda de dentro para fora. Não importa que o CNPJ não é seu, faça para você. Use o CNPJ como oportunidade e comece a empreender onde você está. É a melhor maneira de começar. Você tem um negócio, tem uma ideia, tem um insight e precisa de investimento, vai arrumar um emprego. E comece a produzir. Para de mimimi. Ah, a culpa é do governo, a culpa é sua. Não espere que alguém venha resolver o seu problema. O gerador de problema é você, quem resolve o seu problema é você. A crise vai existir a vida inteira. Crise é mudança. Crise
é quando o dinheiro muda de lugar. O dinheiro vai mudar de lugar a vida inteira. Se não tiver crise, não tem evolução, não tem smartphone, não tem tecnologia, não tem armazenamento na nuvem. Gente, crise é a necessidade que nós temos de mudança. Vai ter mudança a vida inteira. Então para de correr da crise e vê onde é que você se encaixa e comece agora. Quando? Agora. É o jeito de pensar. Cara, tudo é positivo. É o ponto de vista. Você vai olhar para cima ou para baixo. Então a ideia é essa, gente. Eu posso, você pode, todos nós podemos. Nós somos brasileiros. O brasileiro é muito bom. O brasileiro está adaptado a renascer das cinzas. E nem na cinza nós estamos. Está tudo dando certo. Parem de olhar para a parte dos 10 ou 20% que não dá certo. Cabe a nós mudar o que não dá certo, tirar proveito, fazer parte dos 80% que dá certo, assumir responsabilidade e depois fazer um trabalho para mudar o que não está dando certo. Só depende de nós. Ouça o seu coração, acredita no seu filho, acredita em você, acredita no seu potencial. Não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Tenha paixão, tenha amor pela sua bandeira. Saia de casa de manhã com paixão, com determinação. Quem tem paixão pelo que faz não cansa. E você vai ver que você pode atingir todos os seus objetivos. Familiar, relacionamento, profissional. Você pode tudo. É só questão de fazer escolhas. Nós somos semelhança divina. Nós podemos tudo. Agora, gente, a base de tudo isso é lá na infância, tá? Para de falar para o seu filho que ele não pode. Para de falar para a sua menina que ela é frágil, que ela vai ganhar menos do que o menino, que ela vai ser bulinada, que vão incomodar ela na escola, que ela é sexo frágil. Sexo frágil é uma porra, a mulherada manda na gente pra cacete. Cara... Cara, o que falta pra mulher, no meu ponto de vista, é a mesma coisa que falta para as pessoas que se acham, às vezes, discriminadas. A discriminação é uma insanidade, é uma fraqueza humana. Parem de se preocupar com isso. Ou é o judeu, tem sempre alguém discriminando alguém. Ou pelo sexo, ou pela religião, ou pela raça, ou pela cor. Isso não tem jeito, relaxa. É uma fraqueza humana, vai acontecer a vida inteira. Cara, não terceirize, não deixe que ninguém ponha isso na sua cabeça. Você precisa acreditar em você. O resto é consequência da insanidade humana. Relaxa. Muda o que você pode, aceita o que você não pode mudar. Você pode mudar você.